Então, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu queria pedir desculpa a vocês pelo inconveniente da manhã, né? Estava agendado para eu chegar e fazer a palestra pelo período da manhã, mas teve um inconveniente na logística, acabei me atrasando, cheguei só meio-dia aqui em Cuiabá, tá? Então, espero aqui que a gente tenha aí uma hora proveitosa e que eu possa esclarecer para vocês o que é o coprocessamento e qual a relação desse tema com o próprio evento, né? Como o pessoal me informou, a turma da Sua Trans pôde fazer a boa vontade de palestrar pela manhã, ocupar o tempo, e aí é legal que puxa um gancho, porque ela trouxe com certeza todo o tema de gestão de sinistros e incidentes ambientais, e abre o gancho para a gente entender que todo esse sinistro, todo esse processo de clean-up, de reconstituição diária, vai gerar algo que precisa ser destinado para algum lugar. Então, existem várias metodologias a serem executadas no processo de destinação ou de destruição de passivos, e o coprocessamento hoje ele se mostra uma das metodologias disponíveis a nível Brasil, mas também aqui no estado do Mato Grosso, tá? Então, eu trago hoje para a gente conversar um pouco a palestra Coprocessamento, uma realidade na gestão de resíduos. A ideia é que a gente converse um pouquinho, eu explico para vocês quem é o Grupo Votorantim e quais as empresas que constituem esse grupo, principalmente a Votorantim Cimentos, que é quem hoje presta o serviço e executa o serviço de coprocessamento. Vamos falar um pouquinho como que essa indústria cimenteira ela consegue contribuir na gestão de resíduos e nas metodologias de destinação. Quais são as garantias que a gente tem hoje, legais e ambientais, para executar esse tipo de atividade, e qual é a visão do Grupo Votorantim para essa prestação de serviço, tá? Fiquem à vontade, à medida do que eu for comentando e for conversando, de me interromper, se tiverem alguma dúvida, não tem problema, levantem a mão, a ideia é que a gente vai interagindo e que ao final desse período ninguém tenha mais dúvida do que é o coprocessamento e como que a indústria cimenteira pode contribuir na gestão pública ou privada de resíduos, correto? Gente, então vamos iniciar, né? Então a Votorantim, por vezes a gente fica específico e tem um entendimento que ela está relativa somente a materiais de construção, a cimento, agregado, argamassa, porém a Votorantim é um grupo muito maior do que a Votorantim Cimentos. O carro-chefe da companhia é a Votorantim Cimentos, é onde ela se solidificou no mercado, porém ela tem uma diversificação enorme dentro das categorias de bens de consumo, né? Na verdade, de matérias-primas para infraestrutura. Então, tem a Votorantim Metais, que há pouco tempo, nesse último mês, se fundiu e se tornou Nexa Resources. Temos a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, a parcela de siderurgia, de energia, celulose, suco de laranja, que às vezes a gente não vê no dia a dia, porque é uma empresa dedicada à exportação de sucos, e também a parcela financeira, que é o Votorantim Finanças, né, o Banco Votorantim. Todas essas empresas, elas formam uma holding, que é chamada Holding Votorantim S.A., e ela é administrada por um conselho familiar. Então, a Votorantim é uma empresa derivada de uma organização familiar, que é a família Hermínio de Moraes, e ao longo do tempo ela foi se profissionalizando, construindo aspectos e formatos de uma organização mais sólida, e a equipe familiar ela hoje atua somente dentro do conselho de administração, tá? Tem uma parcela também que fica dedicada, que é o Instituto Votorantim, a basicamente apoio a todas as outras empresas do grupo no que tange ações sociais. Então, sempre quando tiver alguma ação social envolvendo o Grupo Votorantim, ela vem sendo conduzida pelo Instituto Votorantim. Então, isso hoje é a Votorantim S.A. Quando a gente fala da Votorantim S.A. como um todo, hoje ela está distribuída em 23 países, já são 99 anos de história, né? A gente está prestes a completar um centenário de história, e são mais de 44 mil funcionários pelo mundo. Então,
A gente pode ver, é muito mais do que um saco de cimento, é muito mais do que isso. A Votorantim é um dos grandes grupos hoje, brasileiros, nacionais, e que oferta uma diversidade enorme de produtos para a população. Tá bom? Porém, nosso foco é falar de coprocessamento, e o coprocessamento ele acaba ocorrendo dentro da Votorantim Cimentos. Então, é esse grupo, é essa tecnologia, é esse processo que permite a Votorantim ofertar ao mercado uma metodologia de destinação de resíduos. Então, quando a gente fala da Votorantim Cimentos, são 27 fábricas espalhadas pelo Brasil, sendo que 18 dessas fábricas são fábricas completas, que são as fábricas que hoje possibilitam a realização do coprocessamento, mais 9 moagens, que são aquelas fábricas que recebem o produto intermediário das fábricas completas, que é o clinker, e fazem um processo de moagem, diversificando as tipologias de cimento. Então, é basicamente assim que a gente distribui quando fala uma fábrica completa ou uma fábrica somente de moagem. E aqui está a ramificação, né, da Votorantim no Brasil. A gente pode ver que aqui no estado do Mato Grosso a gente possui 2 unidades. A foto de capa que eu mostrei para vocês era a fábrica de Cuiabá, que fica aqui próximo. E aí nós temos uma segunda unidade, que é a unidade de Nobres, que fica um pouquinho mais distante, mas que acaba atendendo todo o estado e os estados ao redor aqui de Mato Grosso. Ok? Bom, isso era o que eu tinha para falar um pouquinho sobre o grupo, e agora a gente vai entrar de fato no tema da conversa, que é como que essa indústria cimenteira, que hoje está preocupada em produzir produtos para construção civil, no caso cimento, consegue contribuir na gestão de resíduos, seja público, privada, mas qual é a mágica que ela consegue realizar, ou ela tem tecnologia disponível para poder contribuir dessa forma, né? Então, podia ter destacado aqui qual é a contribuição da indústria cimenteira brasileira, porque, quem sabe, essa metodologia ela já é muito mais antiga do que os fóruns que a gente vem construindo hoje para discuti-la. Então, o coprocessamento, que é o alvo da conversa que eu vou passar nos próximos slides, é uma tecnologia já consolidada em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, América do Norte, ou até mesmo países europeus, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Alemanha, Áustria, que conseguem extrair algum recurso daquilo que, por vezes, a gente tem a tendência a descartar. Então, o coprocessamento nada mais é do que o reaproveitamento de tudo aquilo que os resíduos hoje podem nos oferecer, antes de que eles não tenham mais realmente capacidade de nos ofertar alguma coisa. Então, da onde que surge a ideia e o que fortalece a aplicação do coprocessamento como uma metodologia de destinação ou uma metodologia de gestão de resíduos no Brasil? Então, não é de hoje, é da década de 80, que as empresas, as indústrias cimenteiras, numa ânsia, numa necessidade de encontrar alternativas para a sua matriz energética, para as tipologias de combustíveis que elas utilizam, ou até mesmo buscando novos processos que reduzam a quantidade de energia para a produção de cimento, se iniciou o reaproveitamento energético daqueles resíduos que tinham capacidade de fornecer energia para processos. Isso desde as décadas de 80 a 90. Em 2010, a Lei 12.305, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, oficializou isso dentro do que a gente chama de um marco legal da gestão de resíduos no país. Então, ela construiu não só regras, mas também trouxe para a gente uma hierarquia. O que é realmente adequado, o que é ambientalmente responsável de ser feito quando eu pretendo destinar um resíduo ou fazer a gestão daquele resíduo que eu gero, ou de que está dentro da minha indústria, ou até mesmo dentro do meu município e estado. Essa política, então, no seu artigo 9, trouxe
essa pirâmide. É uma transcrição um pouco mais clara para tornar a interpretação mais fácil da pirâmide. Na política ela não está tal qual esses dizeres, mas essa pirâmide ela mostra para nós o que deve ser feito. Como que a gente lê ela? A gente acaba lendo de baixo para cima. Então, o que é mais adequado, mais ambientalmente correto ser feito na gestão de resíduos? É prevenir a geração. Então, a gente não gera. Porém, sem gerar resíduos, a gente não tem desenvolvimento. Então, a gente tem que entender que a gestão de resíduos também leva em consideração um pilar básico, que é o conceito de sustentabilidade. Eu não consigo ter uma ação sustentável se eu não zelar pelo viés ambiental, social e econômico. Eu preciso unir essa pirâmide, esses 3 pés, para construir uma ação sustentável. E a gestão de resíduo é a mesma coisa. Então, prevenir é a primeira ação, mas sem gerar resíduo, talvez eu não tenha o desenvolvimento econômico que a gente tem hoje. Então, eu venho para a segunda, eu busco reduzir. Eu reduzo a geração de resíduos. Após reduzir, eu pego aqueles resíduos e tento reutilizá-los, reciclá-los, para passar depois para o ponto em questão aqui, que é a valorização energética desses resíduos. Por que a valorização energética está destacada, ela está em azul ali dentro daquela apresentação? Porque ela se mostra um divisor de águas dentro daquilo que a gente chama ambientalmente adequado de ser feito na gestão de resíduo. Ela traz uma diferenciação daquilo que eu vou dispor, vou descartar, porque eu não tenho mais como extrair, seja recurso energético, seja matéria-prima para o meu processo, daquela outra divisão, sendo intitulada ambientalmente mais responsável, que é o reaproveitamento daquele resíduo antes da disposição. Então, é isso que já se conhecia fora do país, já se aplicava fora do país e também dentro do país em algumas ações, e o Brasil, muito sabiamente, em 2010, formalizou isso no chamado Marco Legal de Gestão de Resíduos do nosso país. Então, hoje, o que seria o adequado, seja para indústrias, seja para o ambiente público, seja a gente dentro das nossas casas? Nós deveríamos buscar seguir essa hierarquia. Então, após a valorização energética, não consigo recuperar nada do material que eu estou buscando descarte, eu passo para processos de disposição. Incineração, aí existem vários. Incineração, tratamento físico-químico, aterros, sempre buscando não realizar aquilo que a gente acaba vendo muito no nosso país ainda, que é a queima e a disposição não controlada. Não é à toa que a base horizontal dessa pirâmide, ela é volume, ou seja, quantidade de material. Isso é porque mostra um pouquinho a realidade do país que a gente vive, a realidade da gestão de resíduos no nosso país. A gente ainda possui muito volume de material, muita quantidade de resíduos que tem capacidade de estar dentro de uma linha um pouco mais nobre, sendo destinadas para processos que sim são legais, para processos que sim têm controles, mas que não reaproveitam todo o potencial desse material. E com isso desencadeiam outros processos. Consumo de matérias-primas não renováveis, consumo de combustíveis fósseis, seja para geração de energia elétrica, seja para geração de energia térmica. Então, a pirâmide, ela retrata bem isso. Muito volume ainda destinado para processos de disposição de resíduos e um volume ainda, ou melhor, um volume que tem potencial de aumentar dentro das tecnologias que buscam a destinação, o reaproveitamento desse material. Tampouco eu quero que a gente entenda que eu estou aqui fazendo alguma demagogia e tentando mostrar que uma ou outra solução é a alternativa para tudo. Não é esse o ponto. Não temos como hoje, se a gente fosse olhar para o reaproveitamento energético, um parque industrial, seja cimenteiro ou de geração de energia elétrica, que seja capaz de consumir todo o volume de resíduo gerado no nosso país. Se eu fizer ainda uma mescla para o volume de resíduo industrial,
que aí está envolvido, como a turma da Suatrans pode ter trazido como exemplo, os incidentes, os resíduos perigosos, tampouco, só com esse volume, eu teria hoje parque industrial capaz de absorver todo esse volume dentro do coprocessamento. Então, o que a hierarquia ela traz para nós é um ranqueamento dentro daquilo que é responsável, mas não uma segregação do que deve ou não deve ser feito. Então, a união de todas essas metodologias é que acaba fazendo a gestão responsável do resíduo, seja industrial ou até mesmo público. Tá? Quando a gente fala, então, da valorização energética, é que surge essa palavra que eu venho falando tanto para vocês, coprocessamento. Então, o que é o coprocessamento dentro da indústria cimenteira? Seria uma metodologia de destinação de resíduos industriais e domiciliares sustentada naquele conceito de valorização energética. Então, a indústria cimenteira, com o seu processo, com a sua tecnologia, com o seu maquinário, tem a capacidade de disponibilizar para quem tiver necessidade, e aí eu gosto de frisar ambiente público ou privado, uma alternativa dentro do rol de alternativas para a gestão de resíduo. Por quê? Valorizamos energeticamente esses resíduos ou substituímos matérias-primas não renováveis que têm alguma composição dentro desses materiais. E por que isso é interessante? Por que a hierarquia hoje nacional mostra para a gente que isso é interessante frente a outras metodologias de destinação? A gente tem um balanço ambiental de emissões favorável quando eu olho aquelas metodologias que são só de disposição. Eu vou mostrar isso daí um pouco mais detalhado. É uma eliminação definitiva do passivo, ou seja, você faz o coprocessamento, você reaproveita a energia que pode ser extraída dele e o restante da decomposição, as cinzas, são sinterizadas, são absorvidas dentro do produto. Vou explicar também um pouquinho à frente. Com isso, a gente não tem a necessidade de consumir combustíveis que não são renováveis, como combustíveis ou até mesmo matérias-primas. Vocês sabem que para produzir cimento, basicamente eu tenho extração de materiais do solo, que é o calcário, e o consumo de energia, geração de energia através do consumo de combustíveis não fósseis. Então, é sim uma indústria que consome muitos recursos. E é um dever dessa indústria buscar alternativas para reduzir o consumo desses recursos que cada vez vem se mostrando mais escassos. Tá? Por exemplo, no caso do coprocessamento, a gente consegue deixar de consumir combustíveis alternativos, combustíveis fósseis, que vêm do Golfo do México, para consumir materiais alternativos que hoje poderiam estar sendo simplesmente descartados, seja por indústrias ou seja até mesmo por a gente dentro de casa, no resíduo de casa. Né? E por fim, um ponto extremamente importante que o coprocessamento auxilia muito é no controle e na gestão de pneumáticos do país. Então, uma das metodologias hoje definida até pela CONAMA, que descreve e regulamenta essa atividade, é a destinação de pneumáticos inservíveis, então entenda-se pneus fora de uso ou pneus danificados, com a valorização energética no coprocessamento. Tá? Quando eu falei ali o porquê que essa metodologia ela se mostra ambientalmente mais favorável quando a gente vai fazer um balanço de emissões atmosféricas do que outras metodologias que façam só a disposição de resíduos, era basicamente por causa desse desenho. Aqui a gente tem que fazer um pouco uma simulação de dois processos caminhando em paralelo, para que a gente possa entender o que acontece com o coprocessamento. Então, digamos que eu tenha, no quadro laranja, uma fábrica produzindo cimento. Vamos usar o exemplo Cuiabá. Nossa fábrica está lá e está produzindo cimento. Para ela produzir cimento, ela precisa de combustível, e aí nós estamos focando num combustível fóssil, coque de petróleo, por exemplo.
para que gere como produto o cimento. Isso daqui, a queima de um combustível, como está muito claro para todo mundo, vai gerar emissões de carbono. Então, CO2 sendo emitido para a atmosfera. Digamos que, paralelo a essa produção de cimento, eu estou fazendo a destinação de materiais, aqui um exemplo, um aterro, por exemplo. Então, o próprio processo de aterro, ele tem seus controles e tem seus processos. Então, eu tenho um aterro, onde eu destino material, então eu tenho a destinação de resíduos nas leiras, nos processos, e eu tenho geração de gases também, emissão de carbono, metano, CO2, até alguns outros gases também nesse processo. Talvez eu não consiga utilizar 100%, mas eu vou conseguir utilizar um percentual, 30%, 40%, 50%. O que ocorre no balanço de emissões? A produção de cimento, a emissão para a produção de cimento, ela não se altera, ela se mantém a mesma. Porém, eu deixo de emitir um percentual de materiais CO2, CH4, que estavam sendo lançados através do processo do aterro e anexo ao processo de produção de cimento. E aí eu tenho agora só um montante de emissões. Eu não tenho mais as duas emissões acontecendo. Essa é uma forma simples, obviamente que tem muito mais técnica por detrás disso, mas é uma forma simples da gente entender que eu deixo de consumir um combustível fóssil e coloco no lugar dele um combustível alternativo, que basicamente são resíduos, e com isso o meu processo de produção se mantém estável e o quantitativo de emissões que eu estou gerando desse processo também se mantém estável. Se eu olhar e colocar dentro desse processo aqui, ao invés de resíduos, expandir a minha visão para biomassas, por exemplo, então casca de arroz, cavaco de madeira, serragem, sementes, que são processos hoje que a gente considera emissão de carbono zero, porque é um ciclo fechado de produção. Então, eu planto, eu consumo carbono, eu destino, eu gero carbono. Então, eu tenho um processo fechado, aí sim eu chego a percentuais de redução de emissão de carbono pelo fato de estar realizando o coprocessamento. Então, aqui é uma forma ambientalmente da gente enxergar. Onde de fato acontece o coprocessamento dentro da indústria cimenteira? Então, como ele é basicamente para geração de energia, então o grande percentual de realização do coprocessamento está nessa área aqui, ó. A área do forno, onde eu tenho altas temperaturas, a área da pré-calcinação, onde eu tenho temperaturas variando de 1.200 até 2.000 graus Celsius, que são temperaturas necessárias para o processo de produção de cimento e que acabam encaixando, ou melhor, acabam sendo ideais para o processo de destruição de materiais orgânicos ou de outros compostos que possam estar presentes dentro dos resíduos. Outro ponto também de alimentação de materiais alternativos, e aí a gente fala muito mais de matérias-primas alternativas, por exemplo, um solo contaminado de um sinistro, ele pode ser derivado e pode ser direcionado para coprocessamento, e aí ele pode ser utilizado como uma matéria-prima alternativa, porque dentro do processo de cimento a gente acaba utilizando óxidos de alumínio, cálcio, ferro, sílica e que estão presentes dentro desse tipo de material. Tá? Em linha, que vocês podem estar se perguntando, bom, mas então eu estou falando que o coprocessamento é colocar resíduo dentro de um forno e com isso está gerando energia? Sim, em tese o coprocessamento é isso. Mas para onde que vão os contaminantes que esse material possa ter? O que são esses contaminantes e como que isso é visto pela indústria? Então, basicamente, gente, quando um material ele entra no forno, o forno ele não distingue se é material A, B ou C ou D. O que ele vai distinguir lá é um processo físico-químico. Então, eu tenho materiais orgânicos e materiais inorgânicos que estão entrando para dentro do forno. Ambos têm um tipo de comportamento. Então, o material orgânico é aquilo que é ou destruído
ou é o grande gerador da energia. Então, é o carbono. É com ele que eu gero a energia. E o inorgânico, basicamente, são os metais. Então, dependendo da composição dos resíduos, se eu estou falando de resíduos classe 1, perigosos, eu tenho constituintes de metais, conforme a legislação preconiza e permite. E esses metais, o que ocorre? Parcela deles são voláteis e parcela deles não são voláteis. Aquilo que é volátil, existe um monitoramento atmosférico que controla os limites de emissão permitidos pelas legislações. Enquanto aquilo que não é volátil, ele sinteriza. Sinterizar é basicamente, ele entra para dentro da molécula do clinker. Então, o produto que sai do forno é um clinker, que é uma base para eu fazer cimento. Aquele metal que não volatiliza, ele está encapsulado dentro do clinker. É por isso que, quando eu vou produzir o cimento com esse material, eu não tenho impacto de composição de outros metais dentro do processo produtivo do cimento. Porque o próprio processo físico-químico de geração do clinker traz uma garantia técnica de que os metais não vão lixiviar, não vão se desprender do cimento à medida que eu for utilizar ele na minha obra. Ficou claro isso, gente? Isso é importante. Se tiverem dúvida, levantem a mão. Mas a ideia é essa. O que é orgânico? Eu faço a combustão. O que é inorgânico sinteriza dentro do clinker, encapsula dentro do clinker para não se desprender. Ok? Obviamente, pessoal, que existem vários ensaios, várias metodologias que nos trazem conforto e são as ferramentas essenciais para a gente controlar a realização dessa atividade. A gente não pode fazer coprocessamento sem ter os devidos controles, os devidos cuidados. Então, tudo isso que eu trago para vocês é comprovado através de ações. Então, os mais interessados, por assim dizer, em produzir produtos, em gerar produtos, no caso cimento, com qualidade elevada, somos nós, os próprios produtores de cimento. Então, o produtor de cimento, ele não quer gerar um produto que não esteja com a qualidade adequada. E aí eu tenho diversas legislações que são relativas à qualidade de cada cimento. Por isso que a gente diz que o coprocessamento acaba sendo uma operação combinada. Eu vou fazer a destinação dos resíduos, eu vou destruir os resíduos dentro do forno, eu vou reaproveitar a energia gerada através do processo de destruição térmica, mas eu não posso esquecer de maneira alguma que meu processo fundamental é a produção de cimento. E ela não pode ser afetada em hipótese alguma. Isso se torna a premissa básica do coprocessamento em qualquer fábrica de cimento. Eu não posso afetar a qualidade do meu cimento. E é por isso que vários estudos são feitos prévios. Então, um processo de aceitação, de definição, homologação, se aquele material está apto, seja por legislação, seja por necessidade do processo, para ir ao coprocessamento, bem como o controle se esse processo de coprocessamento não está afetando no produto, questão de qualidade, ou ambientalmente, nos critérios de emissão ou lixiviação de metais dos produtos. Né? Então, essa é a operação combinada que ocorre no coprocessamento. E o que dá a garantia e a tranquilidade para os produtores de cimento de realizar? Porque o processo de fabricação de clinker de cimento tem todas as características fundamentais para você fazer a destruição de um resíduo. Então, você tem altas temperaturas e longo tempo de residência dos gases dentro do forno. Então, como eu falei, temperaturas até 2.000 graus dentro dos fornos e tempos de residência de 9, 12 segundos, a depender do tamanho do forno, da quantidade de estágios de ciclone. Então, gases a altas temperaturas por longo tempo, destruindo qualquer composto orgânico volátil que possa ter surgido. Alta turbulência desses gases no forno, que propicia que as reações físico-químicas e de destruição dos compostos orgânicos seja favorecida. Né?
um ambiente extremamente alcalino e oxidante dentro do forno. Então, à medida que eu faço coprocessamento de resíduos, a tendência é gerar produtos ácidos. Porém, o forno ele tem uma atmosfera oxidante e alcalina, o que neutraliza a geração de ácidos desse processo de destruição. Então, um ponto que hoje a gente tem na própria Conama, controle de de ácido clorídrico e ácido fluorídrico. Por quê? Porque quem faz o coprocessamento costuma gerar um ambiente ácido através do processo de queima desses resíduos industriais. Porém, o próprio forno, pela sua característica, a injeção de materiais, de óxidos provenientes da mina, a introdução de materiais nitrogenados para controle de NOx, acaba fornecendo um ambiente alcalino e oxidante e acaba equilibrando, compensando a geração dos ácidos. Possui uma estabilidade térmica. Sem estabilidade térmica eu não vou preparar clinker, eu não vou gerar cimento. O forno ele tem que funcionar de forma estável 24 horas por dia, ele tem que ter essa estabilidade térmica. Sem essa carga térmica não ocorre produção. A utilização das tecnologias que já estão instaladas no processo, então eu já tenho forno, eu já tenho um processo que exige consumo de combustível, eu já tenho isso montado, por que não substituir o combustível que eu tenho atual por um combustível alternativo? E essa destruição total que não afeta a qualidade do produto. Então, as cinzas de uma queima, que por vezes um incinerador, por exemplo, ele faz a destruição térmica e gera cinzas, e precisa buscar uma alternativa para destinar as cinzas. O coprocessamento, ele absorve as cinzas à medida que faz o coprocessamento. Então, a gente não gera novos passivos com o coprocessamento. E aí, olhando essa cadeia como um todo, o que a gente costuma ver, né? Quais são as variáveis que começam a aparecer? Obviamente, uma variável ambiental, é a derivação da geração do coprocessamento, é a origem dele. A variável ambiental, tecnológica e de saúde pública, se correlacionando com as variáveis social, cultural e política. Então, a sociedade construindo legislações, os órgãos estaduais, o governo estadual preocupado com a gestão de resíduos, construindo suas políticas, tanto nacional quanto estadual, de resíduos sólidos. A cultura da população, que hoje está muito mais crescente no respeito ao meio ambiente ou na necessidade de reutilização dos insumos e evitar o desperdício, também chegando até um viés econômico. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês exige uma cadeia de geradores de resíduos, exige uma cadeia de gestores de resíduos, exige uma cadeia de transportadores de resíduos, para que alguém, ao final, preste o serviço de destinação dos resíduos. Então, é uma cadeia econômica que se movimenta. E aí, quando a gente vê esses três pilares se correlacionando, aí foi o que eu trouxe lá no início, né? A gente vê um exemplo claro de uma ação sustentável. Então, a gente vê uma ação que correlaciona um lado ambiental, que é a preservação do meio ambiente, o respeito do meio ambiente como um todo, a redução de materiais impassivos, a destruição de resíduos, a redução do consumo de combustíveis fósseis e que estão com seus dias contados no critério de recursos disponíveis, né? Todo um lado social, onde você oferta isso para a sociedade como uma metodologia de destinação e acaba com isso gerando renda. Então, unificando os três pilares numa ação sustentável. É dessa forma que a Votorantim ela enxerga o coprocessamento como sendo um exemplo claro de ação sustentável e que se alinha extremamente à sua estratégia de sustentabilidade. E da onde pode vir, então, esses materiais para serem utilizados como combustíveis alternativos? Aonde que a gente encontra eles e quem são os geradores desses combustíveis alternativos? Todo o parque industrial. Então, qualquer segmento industrial hoje existe e gera algum material que pode e deve ser reaproveitado energeticamente. Então, aqui alguns exemplos mais comuns. A indústria automotiva, com esponjas, espumas, plásticos,
borrachas, a indústria petroquímica e química com seus resíduos, seus materiais, lodos de estação de tratamento, construção civil com os restos de obra, metalurgia com as suas escórias, papel e madeira, que são tanto cavaco, poda de árvore, resíduos do processo de extração da celulose, exatamente, obrigado. Indústria têxtil e calçadista com restos de couro, restos de palmilha, que são todos materiais tecidos que podem ser utilizados, e alguns exemplos de negócios que estão mais próximos aqui do Mato Grosso também. O agronegócio é um grande gerador, seja através dos combustíveis alternativos, as biomassas, bem como geração de materiais dos seus próprios processos. A indústria alimentícia, logística, que aí a gente está falando um ramo que a Soatrans atua muito, que são os tombamentos, os resíduos gerados nesses sinistros e acidentes ambientais, que é o tema do evento. Então, para todos esses ambientes, para todo esse polo industrial, e aí é importante frisar, não só para um polo industrial, mas se a gente fosse levar o pé da letra para um ambiente público, que aí eu estou falando do resíduo sólido urbano, da geração nossa, da geração que hoje possui muito material contaminado que daria para ser reaproveitado energeticamente. Todas essas origens podem se tornar combustíveis alternativos e está tendo uma destinação mais nobre na fábrica de cimento. Tá? Aqui, gente, é alguns exemplos, tá, de materiais para vocês visualizarem o que é o coprocessamento, o que é isso que eu estou falando. Então, como matéria-prima alternativa, nós podemos ter os solos de remediação, de sinistro, tombamento, passivos ambientais, pode ser com ou sem contaminação de óleos, graxas. Então, a gente encontra muito isso. Vou dar exemplo, temos uma unidade em Sergipe, que acaba coprocessando e utilizando como matéria-prima alternativa muito material que é solo contaminado de perfurações de poços da Petrobras. Então, são materiais contaminados com hidrocarbonetos. A gente até está com um processo aqui também no Mato Grosso, em avaliação junto com a SEMA, para trazer abrir essa porta para o Estado, com solos contaminados também, que a gente sabe que é um mercado de tombamentos, de sinistros, de geração de sinistros aqui no Estado, que poderia estar sendo destinado para o coprocessamento. Resíduos da indústria do alumínio, que servem como corretivos de alumínio, resíduos de gás de cuba, pó de varredura, que a gente hoje já coprocessa na unidade de Cuiabá e também de Nobres, lodos de ET, carepa de ferro, que são resíduos que podem ser provenientes das siderurgias e que são corretivos de ferro. E depois combustíveis alternativos, né? O principal, que é algo que hoje, que foi o que alavancou o coprocessamento no Brasil, foi o pontapé inicial, que foi a gestão de pneumáticos, então pneus inservíveis, inteiros ou até mesmo picados. Existem processadoras hoje que picam os pneus para possibilitar um maior consumo e uma cadeia logística que favoreça a destinação dessa forma. Então, você pica, você consegue ter uma otimização da logística e aí você favorece a destinação para o coprocessamento, ao invés de não ter uma cadeia logística favorável e destinar isso em aterro ou ao ar livre, né? O blend de resíduos triturados, que foi isso que eu falei para vocês. Então, os resíduos industriais, eles não vão ir, eles podem até ir, dependendo da sua especificação física e química, diretamente para a cimenteira, para o coprocessamento, mas em tese a realidade não é dessa forma. Basicamente 80%, 90% dos resíduos industriais, eles passam por um processo de adequação, um processo que exige adequação física, adequação química, homogeneização dos materiais para que realmente se construa um combustível alternativo e não só a destinação inadequada e sem controle de resíduos. E os blends líquidos, que também são gerados nas indústrias e que têm alta possibilidade de ser reaproveitado energeticamente. E aí, por fim, a gente vai estar falando das biomassas, que hoje já não tem mais um viés, não tem uma ótica de resíduo, ela não é um resíduo,
existem várias possibilidades da gente chegar a essa conclusão, e ela cada vez se mostra mais como um insumo energético utilizado por diversos segmentos. Não só o cimenteiro, mas caldeiras utilizam esse tipo de insumo energético, siderurgias utilizam esse tipo de insumo energético, e acaba colocando uma nova roupagem a esse produto que é derivado do agronegócio. E aí também as sementes em geral, né? Então aqui é um estado, Mato Grosso, nosso grande polo agroindustrial do país, e é um estado que existe muita empresa produtora de sementes. Então essas sementes fora de uso, sementes vencidas, sementes que podem por algum motivo ter saído da especificação acordada com os clientes, também são insumos energéticos ótimos para o reaproveitamento, né? E aí, gente, chegando aqui ao final, né, basicamente, qual é a garantia que a gente tem legal para que tudo isso ocorra e ocorra sem problema? Tendo uma avaliação prévia, tendo respeito ao meio ambiente, com todas as suas ações mitigadas. Então, o Brasil, ele tem a referência na América do Sul no critério de legislações, quantidades de legislações e aplicabilidade delas dentro do espectro nacional. Então, não tem nenhum outro país hoje na América do Sul que chegue ao nosso nível no que tange regulamentação. Então, a gente tem algumas regulamentações que são federais, que aquela primeira que eu falei, que é um marco legal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz muito mais orientações macros de como gerir os resíduos, além de outras legislações, que são as CONAMAs, que são legislações mais técnicas, que regulamentam tecnicamente a atividade do coprocessamento. Então, desde o licenciamento até os controles que o coprocessamento deve manter para que ele persista, né? Para que ele continue a ser executado. E aí, por vezes, os estados reforçam o entendimento que eles obtêm das políticas nacionais ou equiparam, equilibram alguma regionalidade do seu estado dentro das políticas estaduais. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, são estados que hoje possuem sua própria legislação para a atividade de coprocessamento, basicamente trazendo alguma particularidade, regionalidade que o estado exija ou necessite, e que para isso, e que não foi previsto na legislação federal. Minas Gerais, Goiás possuem instruções, não são legislações dedicadas, mas instruções de como realizar a atividade. O Mato Grosso tem um exemplo, também tem a sua política estadual de resíduos sólidos, se alinhando à política nacional de resíduos sólidos, é a Lei 7.862, e o Rio de Janeiro também possui algumas diretrizes referente à movimentação de produtos perigosos no estado. Então, se a gente olhasse esse mapinha, ó, no que é nacional, nós temos as legislações acima, e o que está colorido são aquelas específicas de cada estado. Quando a gente olha para o Mato Grosso, né, o Mato Grosso ele acaba sendo um estado que, por causa da sua posição geográfica, ele é um estado que permitiria a oferta, né, a disponibilidade, o auxílio da destinação de resíduos dentro do próprio estado. Então, todos os estados circunvizinhos ao Mato Grosso poderiam, por questões de baixa infraestrutura ou necessidades que o estado não anteviu, como locais para destinação, empreendimentos para destinação, utilizar o Mato Grosso como um parceiro para isso. Porém, hoje, a política estadual de resíduos sólidos do estado, ela não tem essa previsibilidade, ela não permite a entrada de resíduos perigosos dentro do estado. E acaba que, com isso, também abre uma oportunidade, ou abre-se uma barreira, né, do destino de resíduos perigosos do Mato Grosso para outros estados. Então, hoje, o que a Votorantim ela acaba trazendo para o Mato Grosso
é uma possibilidade de mudar um pouco esse cenário e de tornar o Mato Grosso uma figura mais ativa dentro da federação no que tange gestão de resíduos. Então, são 2 parques industriais, como eu falei no início, Cuiabá e Nobres, que hoje já coprocessam alguma coisa, mas que têm uma visão de futuro muito maior do que a atual. Então, hoje, a nossa capacidade de coprocessamento de resíduos dentro dessas unidades é muito maior do que o que a gente realmente realiza. Então, tem sempre uma proximidade, até o Everaldo está aqui com a SEMA, de mostrar esses cenários e de conversar ações de como construir essa visão futuro que a Votorantim tem para deixar esse legado dentro do Estado. Então, hoje o Estado tem essa possibilidade, e se a gente olhar alguns outros estados brasileiros, eles não teriam essa possibilidade. Eles não conseguem executar dentro do próprio Estado a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eles têm que se usar de parceiros, outros estados, para executar o que o nosso Plano Nacional pediu. Então, dessa forma que eu gostaria que vocês entendessem o nosso posicionamento dentro do Estado. É um posicionamento muito mais proativo para deixar esse legado não só para o ambiente privado, mas também para o ambiente público, né? Então, qual é a nossa visão de futuro, né? Para onde a gente quer chegar? Vamos falar Votorantim. Então, se a gente olhar 2017, pessoal, não existe hoje uma corporação de cimento a nível mundial, e a gente está falando que existem corporações muito maiores do que a Votorantim dentro desse aspecto, mas não existe nenhuma corporação que faz a dinâmica de negócio, o volume de coprocessamento dentro de um único país, nos níveis que a Votorantim hoje faz. Então, a gente acaba se tornando referência dentro dessa prestação de serviço. Então, só em 2017, a expectativa é fechar 740 mil toneladas de combustíveis alternativos. O que isso significa? Não vamos levar um para um, mas, em tese, é a redução de 740 mil toneladas de outros combustíveis não fósseis, né? Combustíveis fósseis, melhor dizendo, de serem utilizados para geração de energia. Então, a gente está reaproveitando energeticamente 740 mil toneladas de material que não tinham serventia até tempos atrás. Isso daí, para nós, acaba gerando uma substituição de 27% do combustível total que o Brasil, Votorantim, a nível Brasil, utiliza. Então, seria 27%, um terço a mais de combustível que eu deveria estar consumindo, e aí a gente, como falei no início, às vezes trazendo do Golfo do México, trazendo de outros lugares, substituindo isso por combustíveis alternativos. Se eu olhar a matriz, 23% disso é resíduos, 42% são os pneumáticos e 34% as biomassas. E o que a gente tem como desafio, pessoal? Onde é que a gente quer chegar em 2020? Então, a Votorantim é uma empresa que ela está buscando desenvolvimento nessa área. Ela quer usar essa possibilidade que hoje o seu processo fornece. Então, em 2020, a expectativa é chegar no 1,2 milhões de toneladas. Então, a gente está falando praticamente dobrar o volume que a gente está fazendo hoje. Então, isso é partir para patamares extremamente grandes. Eu estou falando de sair de 27% de substituição para 40% de substituição de combustíveis a nível nacional. Vamos dar um exemplo aqui, o que hoje Nobres faz com biomassa e pneus dentro da sua unidade. 40% de substituição hoje? Então, a gente já consegue fazer níveis elevados aqui no Mato Grosso, mas ainda, em compensação, em alguns outros estados não consegue tanto, pelas essas questões regionais, a regionalidade, a disponibilidade de recursos de combustíveis alternativos. Mas se a gente colocar numa régua equilibrada, o nosso plano é Brasil chegar aos níveis que o Mato Grosso hoje faz. Mas ainda reforço, o Mato Grosso faz esses níveis de coprocessamento, mas os nossos
equipamentos e tecnologia, ainda tem capacidade para dar um salto ainda maior dentro do próprio Estado. E o que vem de desafio para conseguir isso? Não é só colocar resíduo para dentro do forno, não é só colocar combustível alternativo para gerar energia. Não, tem um desafio enorme, gente, por detrás disso. Então, a gente tem um rendimento que está correlacionado ao mercado do cimento. Então, isso acontece se o mercado de cimento também acontecer. Eu só preciso de combustível alternativo porque eu preciso de energia. Eu só preciso de energia para gerar cimento. Se eu não for vender cimento, eu não tenho como rodar um forno para destinar resíduos. Nosso processo não é um processo de incineração, ele é um processo de reaproveitamento energético. Então, existe essa fragilidade, que é um desafio para o setor. O nosso polo industrial, ele por vezes, ele está muito centralizado. Então, nós temos uma região aqui que centraliza 70%, 60% das indústrias e da geração de resíduos no país, e depois nós temos o resto ramificado por várias regiões. Isso, por vezes, inviabiliza a construção de projetos. Então, esse é um desafio para a gente. Entender que existe essa distribuição e que a gente vai ter que atuar num mercado totalmente segregado. A complexidade logística é derivada disso. Então, a gente trabalha de norte a sul. Nesse momento, a gente está iniciando um projeto em Primavera, no Pará, mas a gente tem uma fábrica em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. E durante toda essa área, você tem que estar locomovendo materiais perigosos, você está tendo que construir parceiros, realizar alianças e desenvolver atores dentro da cena para que o coprocessamento ocorra, né? Então, dá um exemplo aqui no estado, né? Aqui no Mato Grosso a gente tem alguns parceiros que fazem o serviço de adequação dos resíduos industriais para serem direcionados para o coprocessamento. E são parceiros que iniciaram o seu trabalho e sempre que possível a gente dá um apoio e tenta auxiliar no desenvolvimento de mercado, porque o polo industrial do Mato Grosso não é um polo que gera muitos volumes de resíduo. Então, tem que se ter muito jogo de cintura para construir desse cenário um negócio que gere, que atenda às expectativas de todo mundo, né? Obviamente, vamos precisar, como eu falei, o desenvolvimento conjunto de processos de gestores de resíduos, que é auxiliar na estruturação da cadeia, o aumento dos controles ambientais e da qualidade, aí eu falo muito também da rastreabilidade. Então, hoje o coprocessamento ele consegue fornecer isso, seja para o próprio contratante, para o gestor de resíduo, para quem está gerando o resíduo, bem como para os órgãos regulamentadores da atividade, a capacidade de mostrar a rastreabilidade da cadeia, o material consumido foi esse, por essa tonelada, tal dia, a emissão atmosférica é tal, a documentação do transporte está aqui, o certificado de destinação de resíduo está ali. Então, existe toda uma lógica, que não vou conseguir ter um tempo para explicar toda para vocês, mas que garante a rastreabilidade da cadeia. Traz conforto ao contratante, bem como conforto a quem regulamenta a atividade. A adequação das nossas plantas para receber esses volumes, aí vem investimentos, sistemas de alimentação, galpões de estocagem, balanças para receber, até mesmo estruturas de logística, se for o caso. Um modelo ambiental que acaba favorecendo as outras metodologias, mesmo com todo esse cenário, a gente ainda olha lá a pirâmide com aquelas destinações que não reaproveitam energeticamente o resíduo, sendo mais utilizadas no nosso país. Então, o cenário não favorece o coprocessamento, mas mesmo assim a gente acredita nele. E aqui não trago a palavra rigidez, mas talvez uma precaução dentro das legislações, e às vezes até porque o país hoje não tem níveis elevados de coprocessamento como existem fora daqui, na Europa, nos Estados Unidos, e aí obviamente a ação de precaução ela é cautelar, ela é necessária para que a gente aprenda todo mundo junto como construir o coprocessamento de uma forma sustentável.
e que não traga problemas nem ambientais, nem legais, nem de saúde pública. Tá? E aí, vocês veem que, para 2020, o grande desafio é aumentar o coprocessamento de resíduos. Então, a gente chega, os volumes aqui de biomassa e de pneu pouco alteram. O que altera em função do grande volume em 2020 é a participação de resíduos dentro da matriz energética. Cada vez mais extrair todo o potencial que o resíduo possa ofertar antes de ser destinado. Tá? E aí, de uma forma resumida, então, reforço os pontos que eu trouxe para vocês, para a gente chegando ao final da nossa conversa. Então, a Votorantim é a pioneira no coprocessamento no Brasil, já coprocessa em 16 fábricas ao longo do Brasil, 630 mil toneladas de materiais alternativos em 2016, em 2017 já sinalizei 740, 2020 1.200.000, e sendo que em 2016 foram basicamente 3,9 milhões de unidades de pneus que foram destinadas dentro dos nossos processos. Imagina se não existisse o coprocessamento. Para onde estava esse pneu? E é o caso, por exemplo, de países não tão distantes da gente. A Argentina. A Argentina é um país hoje que não tem regulamentado a destinação de pneus. E hoje os pneus acabam indo todos para aterro. Um material que hoje você pode extrair um potencial energético fantástico dele. Você não faz porque você não tem uma regulamentação que te permita fazer. Então, algumas contradições dentro de um mesmo, de vizinhos, né? Países tão vizinhos. E com nível cultural elevado. Que às vezes a gente pensa que as coisas, a gente brinca que é o país do piniquim, que é o Brasil, mas a gente esquece às vezes de valorizar e reconhecer aquilo que a gente está à frente de outros países. E nesse ponto, com certeza, o Brasil está. A matriz térmica advém atualmente de biomassas neutras e carbonos, então, como eu expliquei lá no início, tem muita biomassa que a gente consome. Em 2016, em função do coprocessamento, a gente acabou deixando de emitir 213 mil toneladas de carbono, de CO2 na atmosfera. E aí, fazendo uma associação simples, isso daí daria mais ou menos se um caminhão consumisse combustível e rodasse a Terra 1.700 vezes. Então, esse seria um comparativo para a gente entender o que são 213 mil toneladas de carbono. No momento que o mundo todo fala de emissão de carbono, o mundo todo pactuando para reduzir as emissões de carbono, o coprocessamento, dentro de uma fábrica que sim emite carbono, a indústria cimenteira é uma indústria que, inerente ao seu processo, a sua matéria-prima acaba gerando emissões de carbono, mas é uma indústria que até mesmo por isso se preocupa em achar oportunidades, achar portas para reduzir essa emissão e ofertar para os outros que também quiserem reduzir suas emissões, de fazer a destinação através do coprocessamento. E onde a gente vai chegar em 2020, se todo o discurso que eu trago para vocês se tornar real, é cada vez mais a Votorantim se posicionar como a protagonista dentro do coprocessamento, fortalecer a nossa referência como coprocessamento no Brasil. Então, nossa ideia é que quando lembrar de coprocessamento, as pessoas correlacionem isso à Votorantim, possibilitar o consumo de 2,5 milhões de toneladas de materiais alternativos por ano. Ali no início, no slide anterior eu falei 1,2, mas a nossa expectativa, 1,2 é o mais real, 2,5 seria se todos os projetos que a gente vislumbra tecnologicamente ocorressem. Porque eu não consigo chegar a 2,5 milhões de toneladas se essa última linha, e talvez a mais importante, não sair do nosso papel, que é fazer o consumo dos resíduos sólidos urbanos como combustíveis alternativos. Esse é o grande passivo que a sociedade carrega hoje. São os resíduos sólidos urbanos. É o grande volume e que, se a gente olhar para o lixo da nossa casa,
a gente vai lembrar de combustível. A gente vai olhar e vai ver a embalagem plástica, a embalagem de papel, a gente vai ver um pano, a gente vai ver uma latinha de plástico, a gente vai ver um resíduo de óleo, a gente vai ver o tempo todo combustíveis alternativos. E isso a gente não reaproveita energeticamente em nada. Tá? Então, gente, hoje o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu finalizo aqui com uma reflexão, né? É meio clichê, mas acaba encaixando perfeitamente com essa ideia, né? Que qual é o nosso conceito de jogar fora depois de todo esse entendimento sobre reaproveitamento energético, né? E aí, qual é o conceito quando a gente amplia um pouco mais a nossa visão e tenta entender que o destino é o mesmo? Ou a gente encontra alternativas sustentáveis, encontra alternativas inteligentes e duradouras, ou nós mesmos iremos sofrer por essa falta de iniciativa e de decisão na gestão de resíduos, seja industrial ou público. Certo? Agradeço a atenção de vocês, acho que passei aqui uns minutinhos do tempo, mas abro aí para todo mundo que tiver dúvidas, fiquem à vontade, pessoal.